Hoje eu vou falar a vocês sobre como o seu coração está. A Provérbios capítulo 20, trazendo uma série. Eu fiz ali na última semana, Provérbios 19, há uns 10 dias atrás, e hoje eu vou estar fazendo Provérbios capítulo 20, tá bom? Esse Provérbios capítulo 20 aqui que a gente vai ler, nós vamos começar a aprender algumas coisas que surgem no mais profundo do ser, o coração ali. E o texto vem mostrar tanto o rei, os problemas que o rei enfrenta, que são problemas do coração, quanto também o problema que as pessoas comuns enfrentam. Então, Provérbios capítulo 20 fala sobre os valores da sabedoria no coração. Para que eu vou ter sabedoria no coração? Qual o objetivo? O que eu ganho se eu pegar a sabedoria e eu colocar a sabedoria dentro do meu coração? O que eu ganho quando eu coloco sabedoria e internalizo ela? Primeiro, você terá paz. Quando você tem sabedoria, você dentro do coração, você vai ter paz. Depois, a perícope do versículo 6 ao 12 fala sobre um coração bom. Você vai ter paz e você vai ter um coração bom. Depois, capítulo 20, versículo 19 ao 23, fala sobre ser honesto. Depois fala sobre ser sincero e fala sobre ser puro de coração. O coração aqui, de acordo com o texto bíblico, ele é o depósito dos sentimentos que nós temos. E esse depósito na nossa vida, no nosso ser, se a gente guardar muito bem as coisas que nós temos aqui de resultado, como fruto que a gente semeia, nós vamos receber essas bênçãos também, se nós dermos ali bênção a outros. Por isso é importante você reter ali somente o que é útil para a sua própria vida. Se você ficar guardando coisa no coração que não faz bem para ti, vai te machucar. Se você ficar colocando dentro do seu coração coisas que são impuras, vão adoecer todo o seu ser. O coração é como se fosse uma espécie de fonte da sua vida. Sabe, quando eu falo coração, não estou falando necessariamente aqui o músculo físico, mas eu estou falando para você como uma fonte, como um centro. O centro mesmo é o cérebro, porque ele é o que controla tudo. Mas o íntimo do ser, das emoções, desde da antiguidade, trata-se do coração. Portanto, como é que está seu coração? É uma pergunta que no meu sermão, eu tento responder aqui. Como é que o seu coração tá? Você está triste? Você está animado? Você está, sei lá, cabisbaixo? Você está preocupado com alguma coisa? Você está chateado com alguém que te trapaceou, alguém te colocou para trás? Você está se sentindo só? Eu não sei como é que você está passando aí, qual é a luta que você está passando. Alguns estão dirigindo, outros estão indo para casa, outros estão acordando. Eu não sei o que que te passa. Mas saiba que o meu sermão tenta responder justamente àqueles que estão enfrentando problemas no coração, na sua vida. A gente aprende aqui no capítulo 20 sobre o que Deus quer fazer no nosso coração, o que que Ele quer fazer em nosso coração também. Provérbios capítulo 15, versículo de 1 ao 5 começa dizendo o seguinte: a paz. Eu acho que a paz tem que ser um negócio que você tem que buscar, tá? Paz tem que ter. Por quê? Porque se você tiver paz, mesmo quando o mundo estiver em trevas, mesmo quando as coisas estiverem ruins, e você tiver paz, eu acho que você vai ficar muito bem. Você vai ficar muito melhor. Veja que o autor começa dizendo o seguinte, versículo 1 do capítulo 20. O vinho é zombador. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por ela não é sábio. Olha só, tem gente que é vencido pela bebida. Por quê? Porque a bebida tenta anestesiar a própria vida. Então, às vezes, talvez esteja falando com você, você é crentão, né? Tem um monte de crentão aqui. Então, você não bebe, lógico, né? Você é crente da igreja, você não fuma e tudo mais, mas você vive assistindo os seus filmes como uma espécie de anestesia, sabe? O cara bebe para poder esquecer os problemas. O cara bebe para poder sair da realidade. Tem gente que vive nos filmes aí, vive nas coisas da vida só para sair da realidade, para não enfrentar a realidade. Não é o seu caso da bebida. Mas pode ser que você esteja um outro problema. Então imagine o autor dizendo, olha, aquilo que te deixa anestesiado, a bebida forte ou essas coisas vão te causar mal. Você está saindo da realidade, e não está resolvendo seu problema. Fúria do rei, a fúria do rei é como o rugido do leão. Uou! Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos.
mas os insensatos envolvem-se nele. Sabe, eu às vezes, eu tenho, né, quem me conhece, eu sou pastor já há muito tempo aqui, e eu tenho problema com os conflitos, porque os conflitos eu busco fazer costurar. Como é que é isso? Eu estava fazendo um teste ontem com o pastor aí, e que era o pastor da União, e, e nesse teste, um dos itens, é porque tá online, um dos itens é que eu desenvolvo para não ter conflitos no meu processo de liderança. E ele falando para mim e tudo mais, eu falei, realmente eu faço esse negócio. Eu pensei que aquele negócio era errado. Aí que não ia dar certo, que não ia bater com as coisas, né? Aí ele falou, não, veja se realmente não é assim. Eu realmente é. Quando eu vejo que o negócio, eu brinco, né? Eu brincava, que agora não pode mais brincar com isso. Eu tô sentindo o cheiro do enxofre. Aí eu sempre falava, falei, "Ih, já tô vendo que vai dar errado. O que que eu faço? Vou falar com fulano, vou falar com Beltrano, vou falar com tal pessoa. Antes de chegar na comissão, antes do BO acontecer, antes de pipocar alguma coisa, eu já vou costurando por trás. Quando eu chego, só é derrubar, o bicho cai. É coisa mais fácil. Por quê? Porque você tem que entender isso daqui que o provérbio está dizendo. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos. Tem gente que todo problema da igreja está o irmão metido no meio. Todo problema tá chama o fulano, fulano tá no meio. E fala, e não sei o quê. Eu já falei com alguns líderes, calma, calma, não fica botando, não vai de peito aberto, não. No xadrez a gente não fica mostrando nossa posição, entendeu? A gente não fica dando, vai de peito aberto. O que a gente faz? A gente vai pelos cantos. Como é que foi destruído Roma? Roma foi destruído ao redor, poxa. Depois sucumbiu Roma. Então, se você tem um grande problema, não vai de peito aberto tentando enfrentar e derrotar o problema todo. Vai paulatinamente quebrando o problema em 10 pedaços. Você quebra o problema em 10 pedaços e aí você não vai enfrentar o problema todo, poxa. Você vai enfrentar. Hoje eu tenho uma aula de inglês. Eu não vou pensar no meu grande problema que eu tenho que desenvolver o inglês melhor, mas eu tenho que fazer o quê? Tenho uma aula. Então, eu quebro o problema em pedaços pequenos. Ou seja, eu não vou fazer um conflito grande, eu não vou ficar eufórico quanto ao futuro, eu não vou me preocupar em muita coisa, eu não vou deixar esse problema acontecer. Eu vou metendo, quebrando os negócios aos poucos. Portanto, o que que o autor bíblico diz? É uma honra para alguém ficar longe de conflitos. Mas os insensatos envolvem-se neles. Ou seja, fica o tempo todo brigando. Olha, para de assistir coisas de conflito. Eu sei que está chegando o período como é que é o nome? De votação e tudo daqui a pouco, né? E aí já tem, os caras estão começando a bater o tambor, né? Chegando um ano perto das eleições, começa de novo a esquerda contra a direita e tal, e não sei o quê, e tudo. O irmão nunca posta nada, mas o irmão só posta coisa de política. Negócio de Jesus mesmo ele não posta, mas negócio de política o irmão posta. Cuidado com isso, você tá se metendo em problema que você não deveria ter. Aí briga com um parente. Sabe que depois dessa política, né? O que teve de parente brigando um com o outro, puxa vida, não está escrito. Por quê? Porque o cara está sempre buscando conflitos. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos. Eu não estou dizendo para você ser frouxo, eu não estou dizendo para você ser covarde, eu não estou dizendo para você não ter suas opiniões ou se posicionar, mas tem coisa que não vale a pena você brigar, poxa. Mas o irmão quer fazer isso. Eu acho que a maturidade vai te ajudar. Ou você apanhar bastante. Quando você apanhar bastante, sabe o cachorro que tem medo de água fria? Cachorro que tem medo de água fria? Não é? Puxa vida. É porque jogaram de água quente no cachorro, né? Aí o cachorro tem medo até de tudo, né? Uma cobra picou o cachorro tem medo até de linguiça. É isso daí que talvez você tenha que aprender. Se não aprender pela sabedoria, vai aprender apanhando. Bem-vindo. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Olha, aqui é um outro BO. O cara que é preguiçoso não planta. O cara que é preguiçoso não trabalha. Ai, hoje tá ruim. Ai, porque não sei o quê. Você tem que aprender a plantar sempre. Você é um semeador. Lembra?
Nós somos um pregador do evangelho, nós somos semeadores, nós somos pregadores, nós somos aqueles que abençoam. Então, sempre você tem que ter dentro da sua sacolinha sementes para jogar na vida dos outros, bênção a dar para a vida dos outros. É por isso que o preguiçoso, ele não ara a terra. Então, se ele não ara a terra, ele não vai receber dividendo. Ele não vai receber lucro disso. Por quê? Porque não vai nascer nada, porque ele não... Sabe o que é, né? A colheita é certa. O cara que plantou, qual é a colheita do cara que plantou? Colher. Mas qual é a colheita do cara que não plantou? Diga para mim. Nada, ele também colheu. O cara que não plantou também vai colher. O que que ele vai colher? Nada. Então você precisa ser, à luz de Provérbios aqui, o preguiçoso não ara a terra, porque é inverno. Você tem que trabalhar e plantar. Você tem que fazer alguma coisa. Depois disso daqui, por isso, no tempo da colheita, no tempo que você vai querer a bênção, procura e não encontra nada. Bem, os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-las à tona. Ó, os propósitos do coração humano são como o quê? Águas profundas. Tem coisa no seu coração que nem você sabe. Mas quem for sábio, quem for inteligente, olha como ele diz, mas quem é inteligente vai trazer os propósitos do coração à tona. Você tem que saber quem você realmente é. Sabe, você tem um livro aqui, tá na minha outra bolsa, mas é esse mesmo livro aqui. E aí o pastor mandou eu ler. Eu tô fazendo um negócio com o pastor e a gente tá fazendo um negócio de mentoria. E um dos livros é esse aqui, ó. Descubra os seus pontos fortes. Esse autor aqui, ele fala que você deveria investir mais em seus pontos fortes. Aí no final do livro tem aqui um QR Code, um número, que você entra no Instituto Gallup, que é um dos maiores institutos que tem. Você entra no Instituto Gallup e você escreve lá um questionário de 200 perguntas. Vai dar umas meia hora aí para você fazer. E esse questionário vai fazer você tirar uma foto de quem você é por dentro. E aí você vai ver quais são os seus pontos fortes. Tem coisa que eu nem sabia que eu era bom, e aí eu falo, é por isso que eu faço isso? É, por causa disso, disso, disso. É o melhor que existe no mundo sobre conhecer seus pontos fortes, é esse Instituto Gallup. Bem, esse autor declara que você deveria. Quem é o autor? Rose. Marcus Buchmann e Donald Clifton, PhD. Eu vou colocar o link para vocês aí, Instituto Gallup. Marcus Buchmann e Donald Clifton. Descubra seus pontos fortes. Bem, ele declara que você deveria dar mais ênfase aos seus pontos fortes do que aos seus pontos fracos. Eu sei que parece ser uma coisa muito lógica, mas tem gente que não faz isso. Tem gente que faz o quê? Tô com um monte de coisa fraca, eu sou muito não sei o quê, eu sou muito isso, e a pessoa tenta melhorar seus pontos fracos para você. Só que, segundo ele, você gasta muita energia para melhorar seus pontos fracos, quando que você deveria dar ênfase aos seus pontos fortes, porque aí você vai fazer o que você gosta. Imaginemos assim uma pessoa que é baixinha. E aí, uma pessoa baixinha. Cadê? Socorro? Você tá aí, Socorro? Uma pessoa não é tão baixinha também, não. Uma pessoa baixinha. E aí ela quer ser jogadora de futebol, de basquete. Olha o quanto de energia ela vai gastar para ser a número um em basquete. Mas se você for pegar um cara como eu aqui, que sou grandão, estou com quase 2 metros de altura, né, 1,95, o que acontece? Para mim não é tanta dificuldade. Então, se eu der ênfase naquilo que eu já sou bom, eu vou ser o melhor que existe. Você entende que desenvolver os seus pontos fortes vão fazer com que você trabalhe melhor, você seja melhor, você fique mais feliz, você fique ali tendo resultados melhores e você vai trabalhar com alegria. Por quê? Porque você está trabalhando dentro dos seus pontos fortes. Mas o cara trabalha ruim, o cara tá triste, o cara tá chateado. Por quê? Porque ele nem sabe quais são os seus pontos fortes. Por isso que o propósito do coração humano são como águas profundas. Mas quem é inteligente, quem entende o que eu estou falando aqui, e acorda para a vida, meu irmão, acorda para a vida, acorda para cuspir. Mas quem é inteligente sabe como trazer à tona essas coisas. Então, um dos livros que eu acho que você deveria ler, como se você é um gestor, você deveria ler esse livro aqui, Seus Pontos Fortes. Eu vou comprar um desse aqui. É barato, é R$ 100 esse livro.
eu vou dar um livro desse aqui para cada ancião meu no dia do ancião. Para quê? Para que eles descubram, e eu vou fazer a devolutiva com eles ainda, qual é os pontos fortes deles lá. É uma outra conversa. O texto começa aqui listando algumas coisas. O texto começa listando algumas coisas que atrapalham a paz no coração do ser humano. Primeiro, o vício. O texto fala, né, ali sobre a bebida, a ira e as contendas. São coisas que vão atrapalhar o seu coração. Quando você está com raiva, você não pensa direito. Então, se você tiver que brigar com alguém, se você tiver que entrar numa guerra, é melhor que você fique calmo e depois que você acalmar, você avalia. Dizem, né, os especialistas, conte até 10 e assim por diante. Respira fundo. Tenta comprar no outro dia. Se você ainda tiver prazer para comprar um negócio que você quer comprar no dia seguinte, então realmente vale a pena. Agora, se você for comprar por impulso, você acaba errando. Então, a raiva, a ira, a contenda, ela acaba fazendo o quê? Fazendo você ficar anuviado, você não entender muito bem as coisas. Então, é preciso que você tenha paz, que você tenha calma. Se você dizer, vou separar, não sei o quê. Tá bom, vai separar? Ok, mas tente fazer isso daí no momento da calma. Porque se você fizer uma briga no impulso, se você falar uma besteira dessa no impulso, às vezes não tem como voltar atrás. Porque você faz as coisas e fala as coisas no impulso. Sabe aquele cara que diz assim: eu falo mesmo, não sei o que, eu sou autêntico. É, autêntico, e esse autêntico já apanhou pra caramba. Ou ele é autêntico, ele é sem noção. Eu acho que é mais sem noção. Por quê? Porque a luz de Provérbios diz: olha, tem guerra que não é para você entrar, tem coisas que você não deve fazer. Então, o íntimo do coração humano é onde a gente guarda os nossos sentimentos que às vezes ficam ocultos e se revelam em momentos que nós menos pensamos que irão se revelar. Reagimos às vezes sem pensar. E se você começar a ficar reagindo sempre sem pensar, você vai perceber que você vai pagar um pedágio muito grande, você vai apanhar muito. Eu ainda digo mais a vocês que é por isso que é importante você buscar a paz no coração. Tá, o que que eu tenho que fazer? O que que eu faço para que eu fique em paz, para que eu fique tranquilo? Então, eu vou buscar a paz, eu vou buscar essa tranquilidade aqui, para que em todas as minhas decisões eu consiga ali ter uma tranquilidade de tudo o que nós fazemos para o Senhor. Nós queremos ter a bênção do Senhor. E se você deseja fazer para ter a bênção do Senhor, alimente o seu coração com paz. E você vai receber essa paz como fruto da sua vida. Fruto dela e fruto nela. Ou seja, você vai retroalimentar sua vida com paz. Daí então a importância desse livro que citei a vocês, Os Pontos Fortes. Bem, busque a paz, irmão, para o seu coração. Eu acho que paz é um negócio que, como é que eu posso dizer? Paz é um negócio que você pode ser rico, mas a paz necessariamente vai vir a você por causa do dinheiro. Você pode ser pobre, mas a paz necessariamente estará com você porque você é pobre. Então, busque a paz como uma coisa que você queira ter dentro de casa, você queira ter dentro da sua vida como uma espécie de segurança. Se isso passa por ter finanças, se isso passa por você ter alguns recursos, se isso passa por você tomar determinadas decisões, paz eu acho que vale muito a pena. Sabe que esse negócio do cara ficar o tempo todo sem paz, o cara ficar o tempo todo preocupado, não sei o quê, isso dá câncer. Isso dá problema no cara. Isso dá problema físico. Então, você tem que cuidar desse negócio do coração. E um dos itens que eu proponho, e à luz de Provérbios, é ter paz, buscar paz. É melhor. Lembra que Provérbio diz: olha, é melhor você viver numa choupana, pobre, toda arrebentada, com paz, do que viver num palácio cheio de briga com a mulher. Ele fala outras coisas sobre isso. Olha só como ele diz mais. Eu falo tanto desse negócio do coração, porque o coração bom vai te ajudar em muita coisa. Versículo 6. Muitos proclamam a sua bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Eita, lembra? Achar um coração bom, achar um coração de confiança, quem acha? E quando você acha, pega, meu irmão, pega e guarda. É seu amigo de confiança. Não deixa jogado por aí, senão eu tomo. O justo anda na integridade. Felizes são seus filhos depois dele. Ó, o cara que é íntegro vai ter bênção e felicidade até para os seus filhos. Então, seja honesto, seja íntegro do seu coração nas coisas que você faz. Quando o rei se assenta no trono, eu falo com o negócio de integridade, porque é o seguinte, ó, esse negócio de integridade, ele é muito sério, porque eu vejo muitos irmãos
que às vezes o irmão não é íntegro. É aquele irmão, né? Tá na igreja, tá, feliz sábado, o pastor cumprimenta todo mundo na porta da igreja. Aí quando chega na hora do almoço, lá vai o irmão meter a lenha nos irmãos da igreja, na igreja, no pastor. Quando junta então aquela rodinha, aí os meninos sabem o que é. Tem menino pequeno, não sei como é que é. Eles ficam tudo assim, olhando. Os meninos ficam tudo aí com aquele olhão, aí você falando mal da igreja. Você falando que a igreja é falsa, que os irmãos são isso, aquilo, outro e tal e tal. Você está caçando o caminho de tirar seu filho da igreja. O dia que ele tiver a mesma idade que você, ele vai fazer a mesma coisa. Eu lá vou para essa igreja que a minha mãe, meu pai falam que é falsa. Vou nada. Essa igreja não é verdadeira, não sei o quê. Eu vou sair dessa igreja. Só espera um tempo para ele sair debaixo da sua saia e aí ele vai sair da igreja. Você já treinou ele a vida toda sobre isso. Você tem que ser íntegro, querido irmão. Você tem que ser ali honesto. Se na igreja você fala, ô, feliz sábado, você é amigo de todo mundo, como é que em casa você mete o pau em todo mundo? Cuidado, você tem que saber como você fala, senão você vai ficar atraindo maldição para dentro de casa. É isso que o autor está falando, ser alguém íntegro. Se na igreja você canta, ó Deus de amor, vimos nós te adorar, então adore na igreja. Seja correto na igreja, larga o celular, para de ficar com conversinha fiada. Você está ali na presença do Senhor. Por quê? Porque senão você ensina também para quem está do lado. Eu, como pastor, eu tenho que estar me policiando, porque às vezes eu atendo alguns telefonemas, algumas coisas. Eu tenho que me policiar para quê? Porque eu estou com os meninos na idade pequena. Para eles, porque eles não têm a resiliência, não têm ali a força para entender determinados problemas que acontecem. Ah, a irmã adulterou, Beltrano largou o marido, não sei o quê. Essas coisas assim, você não pode estar falando. Você tem que ter essa noção. Por quê? Porque o autor declara isso daí. Muitos proclamam a própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Procure alguém que é digno de confiança. Quem é o cara que é digno de confiança? É o cara que na tua presença é de um jeito e fora também é do mesmo jeito. Às vezes eu dou mais valor ao cara que não gosta de mim do que o cara que bate palma para mim e depois ele fica por trás ali falando. Eu dou mais valor ao cara que é verdadeiro mesmo que seja uma pessoa antagônica a mim. Então, perceba, querido irmão, que você deveria ser mais verdadeiro. Bem, bom de coração, o justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de dois pesos e duas medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto como o outro. Perceba aqui, eu li a perícope inteira, mas perceba aqui que o justo ele tem que andar na integridade e se o cara for correto, os filhos serão felizes, vai dar certo. Então você tem que ser íntegro para que você não amaldiçoe sua casa. Quando o rei se assenta no trono para julgar, os seus olhos dispersa todo o mal, ou seja, o rei está olhando tudo. Então você não deve ficar olhando só as coisas más, você precisa tirar o mal de perto de você. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Todos nós erramos, irmãos. Bem-vindo à família, você é só mais um que tropeçou. Mas quem é que pode dizer que nunca errou? Nunca errei. Tem aqueles irmãos que nunca errei, né? É, o irmão nunca errei. Não, toda vez aquele irmão, ele tá certo. Sempre ele tem razão. Nunca errei. Ele só errou quando ele pensou que estava errado. Ele nunca erra. É um fato. Irmãos, o Senhor detesta esse tipo de gente com duas medidas. Para um trata de um jeito, para outro trata de outro jeito. Olha, você tem que ser correto de coração. A bondade do coração, e eu falo aqui, é exaltada nesse trecho da Bíblia, aqui que o autor declara, ensinando a gente a não ser orgulhoso. Cuidado com o seu coração, seja alguém bom para você não ser orgulhoso. Eu já vi muito orgulhoso cair do cavalo. Viver em integridade, fugir de todo o mal. Saiba que você deveria ali fugir do mal, da aparência do mal. Se você está fazendo alguma coisa que está te mostrando que você está perto da aparência do mal, eu proponho que você fuja. Mais do que isso, a fugir do mal, purificar o coração, a justiça, evitar todo tipo de malícia
e maldade que vem manchar o seu coração e prejudicar a sua vida. Se está manchando o seu coração, está prejudicando a sua vida, sai de perto, gente. Se você está perto de uma pessoa que só te machuca, sai de perto. Você tem que procurar o ambiente, fugir do mal. Lembra que tentação não se enfrenta. A tentação faz o quê? Que eu sempre digo para meus jovens. O que que faz com a tentação? Foge. Não enfrenta a tentação. Tentação, você foge. Purifica seu coração para você estar sempre com o coração puro. Por quê? Porque quando você está com o coração sujo, sabe que o seu coração você tem que lavar ele, né? Se está sujo, você tem que lavar. Então, você tem que lavar seu coração, porque às vezes, como ele é uma fonte de vida para ti, você só fica pensando maldade porque você está sujando o seu coração. Com maldade também. Maledicência, a arte de falar mal. Você está ali só assistindo coisas que são nocivas ao seu coração, nocivas à sua vida. Então, você tem que purificar seu coração com justiça, evitar todo tipo de malícia. Saiba que a estratégia do inimigo é fazer com que alguém nos faça mal para que nós possamos devolver o mal para essa pessoa através das nossas palavras e nossas ações. Às vezes, briga dentro da sua casa é o inimigo que fica futucando, apertando o botão aqui, apertando o botão aqui. O inimigo já sabe. Tem 6.000 anos de pecado, o cara sabe, pô. Então, se eu apertar na fulana aqui, se eu apertar em Beltrano aqui, se eu falar desse jeito, se pipocar desse jeito aqui, pum, ele explode. Você deveria ter mais sabedoria. Saiba que a estratégia do inimigo é fazer com que alguém nos faça mal para que a gente possa desenvolver o mal através das nossas palavras e ações. Ele quer justamente isso. Então, para gerar mais mal, eu faço mal, o irmão sem sabedoria, ele não bloqueia o mal, e então ele vai retornar ao mal, e aí então está o meu plano feito. É um fato de que essa estratégia do inimigo é fazer com que alguém faça esse mal para gente, e então deixamos a maldade entrar no nosso coração. E por isso que eu estou falando para vocês, para purificar o coração. Porque para não deixar a maldade entrar no coração de vocês e nos tornarmos maus, como diz Romanos capítulo 12, versículo 21. Todas as pessoas, inclusive as crianças, estão sujeitas de fato ao mal. E nós precisamos ali cuidar para não sermos influenciados pelo mal e nem influenciarmos o mal, porque nós somos agentes do bem, nós somos agentes da luz, nós não atraímos trevas. Por isso o culto de manhã cedo, por isso buscar a presença do Senhor. Para quê? Para atrair luz para nós, para puxar mais luz para a gente. Por isso não assistir determinados programas. Para quê? Para não inundar nossa mente com coisa podre. Por isso, tomar cuidado com a alimentação. Para quê? Para não colocar dentro de nós coisas ruins que vão danificar a plataforma da alma, que é o corpo. É nesse quesito que o autor declara, o próprio Salomão, que o coração deveria ser bom ali. Busque a bondade no seu coração. Ele também fala de Provérbios capítulo 20, em tempo, tá? Provérbios 20, versículo 13 ao 18. Coração honesto. Não ame o sono, para que não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Então, o que ele está falando aqui, ó? Acordar. Acorda para a vida. Você não está conseguindo ver que tem coisas que você está fazendo que está te ferrando, te maltratando, te destruindo? Acorda para a vida. Não seja como o preguiçoso, que ama ficar dormindo, que não, sabe aquele cara, deixa para lá, deixa para lá. Às vezes você não deveria deixar para lá. Às vezes você deveria corrigir. Às vezes você deveria restaurar. Às vezes você deveria costurar por outro caminho. Não ame o sonho para que não empobreça. O cara que é preguiçoso vai ficar pobre. Por quê? Porque deveria acordar para a vida, para melhorar a vida, mas ele não faz isso. Versículo 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Ó, não é honesto. Olha, não vale tanto, não sei o quê, e tudo mais. Joga o preço lá embaixo e depois o cara faz o quê? Ele se gaba que fez que tirou até o osso do outro, comprou bem baratinho. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Olha, tem um monte de coisa, mas se você tiver uma palavra boa, meu amigo, você é uma joia preciosa. Tem tanta coisa. Se você for uma pessoa de sabedoria, de conhecimento, se você tem, olha, eu conto no dedo alguns pastores que têm palavras assim que são preciosas, que a gente sente a diferença. Eu conto no dedo aqui alguns irmãos.
Cara, tem um monte de irmão que tem recurso financeiro e tudo mais e tal. Mas assim, palavras boas, preciosa nos é. Eu acho que você deveria, em vez de ficar procurando essas palavras boas para você, ser a palavra boa para os outros. Ah, tô procurando uma palavra boa para mim. Vou assistir o Gol Six, vou assistir um sermão, vou assistir não sei o quê. Que tal você sair do caminho de ficar só recebendo para ser o caminho de alguém que está dando? Ser um semeador, ser um provedor. Eu acho que você deveria modificar, porque o que faz a palavra ser boa é a presença do Senhor, porque Ele é o autor da palavra. Então, entre eu buscar a palavra em si, que tal eu buscar o dono da palavra? Por isso, o autor declara a, a ouro e pérola, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Sabe, irmãos, que se torne, que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que lhe sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Olha só, você, quando se coloca para ser fiador de alguém, para ser penhor de alguém, ainda mais de estrangeiro, você está se comprometendo. Cuidado com isso. Você tem que ter o coração honesto. Você tem que falar aquilo que é sim, sim, não, não. Tem gente que se compromete e a pessoa é falsa. E quem vai apanhar é você. Por isso, o pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Ganhar alguma coisa com falsidade pode até ser gostoso, né? A desonestidade, olha, eu consegui um negócio falso, eu consegui, mas isso vai virar areia na sua boca. Isso vai virar coisa ruim em você. Por isso, os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Você vai ficar entrando em problemas sem ter conselheiro? Faça a guerra. Uma das características que eu tenho nos pontos fortes é que eu não faço negócio, mas eu procuro conselheiros que fazem. Eu procuro pessoas que desenvolvem. Então, Provérbios fala isso. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça guerra com prudência. O que que você acha disso? O que que você acha daquilo outro? Eu sei que pastor, só quem entende pastor é pastor. Eu acho que é uma máxima. Às vezes não adianta você falar muito com determinadas pessoas, as lutas e os problemas que você enfrenta, porque a pessoa não vai ter a completa compreensão. Ela vai pensar que é qualquer outra coisa, mas ela não vai ter a completa clareza. Eu acho que quem entende mais pastor é pastor. Sabe? Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Você deveria ter conselheiros. Faça a guerra com prudência. Vai entrar numa guerra, vai entrar numa vida diferente, vai entrar numas coisas. Faça, querido irmão, é, conselheiros. Lembra que eu falei para vocês, no distrito, eu tenho esses camaradas, esses autores aqui atrás, vocês estão vendo uma parte da minha biblioteca aqui em casa? Esses camaradas aí são os meus conselheiros para determinadas áreas. Esse autor aqui é um conselheiro. O pastor da União, que é o projeto que a gente está fazendo aqui, é um outro conselheiro. Por isso você deveria ter conselheiros, você deveria ter mentores que vão lhe ajudar. Eu falo porque a honestidade, e com isso eu concluo, é outra característica que o Senhor traz para o nosso coração. Uma pessoa desonesta tem a desonestidade em seu coração e por isso tudo o que faz tem a intenção de prejudicar alguém, mesmo que inconscientemente. A cabeça do cara tá só em torno de desonestidade, ele sem querer, ele mente. Já viu aquela pessoa que mente compulsivamente? Nem precisava mentir, mas o cara mente. Ele vive nesse ambiente, ele tem que mudar a água. Ele tem que botar uma água com cravo aqui, com um monte de coisa aqui que a Rose mandou tomar, essa cachaça aqui, essa garrafada aqui. Sabe, irmãos, você tem que mudar a água, você tem que mudar o ambiente. E por isso, o Provérbios declara, né? Algumas coisas que prejudicam uma vida honesta são o quê? Ele diz o que está prejudicando sua vida honesta. O que está te prejudicando para você não ser honesto? Preguiça, versículo 13. O desdênio, você é um cara que fala mal dos outros. A ganância, ali, e todo tipo de trapaça. O autor declara.
no versículo 17, faz com que seu coração seja sujo, volte a ser sujo. Por isso precisamos colocar todos os nossos sonhos na presença do Senhor para receber do Senhor a sabedoria para prosperar de forma honesta. Temos que prosperar de forma honesta. Busque a honestidade no próprio coração. Eu penso que você deveria fazer isso. Bem, o tempo não me permite aqui, mas ainda existem a metade do capítulo aqui falando sobre o coração sincero, e você deveria buscar a sinceridade também, que ela é essencial para o coração ser aberto para a sabedoria. Se você quer abrir seu coração para a sabedoria, então você deveria ser sincero nas suas coisas. E também o coração deveria ser puro. A pureza do coração é o maior desafio da vida humana. Ter um coração puro. Você deveria ter o coração puro. Bem, se você esqueceu tudo que eu falei aqui, eu falei demais, só falei a metade do capítulo, não esqueça o versículo 27. Veja que o versículo 27 diz assim, para a gente cuidar do coração. Provérbios 20, versículo 27. No quiasma que eu montei, o quiasma é uma estrutura que tem nos Salmos e também nos livros antigos, que é o tema central. Por isso que ele repete. Eu estava falando com a Daniel, alguém, o Salomão ele repete muitas vezes a mesma coisa, porque a repetição na escrita hebraica é uma forma de dar ênfase àquilo que é o tema mais importante. Ele fala no começo, ele fala no final e no meio ele vai falar de novo. Por quê? Porque tudo vai culminar para isso. Portanto, no processo de quiasma que montei aqui sobre o capítulo 20, o ponto da pirâmide central é o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Eu não cheguei a ler isso aqui porque estava mais à frente. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então, o espírito do ser humano é o quê? Como Deus vai enxergar você. Imagine Deus andando para poder enxergar. Deus, ele é conhecedor, irmãos, de todas as coisas, ele sabe o que a gente sente, ele sabe o que está passando no nosso coração, ele sabe das coisas que você está passando, mas Deus não quer nos condenar, Deus quer o quê? Nos ensinar a viver melhor em sua presença. Saber do nosso coração não é para poder ficar nos esquadrinhando, como o texto bíblico diz, no sentido de nos condenar, mas o objetivo de saber o que passa no coração da gente e por que Deus sonda o coração. Para querer ajudar a gente, não no sentido de querer nos condenar, mas no sentido de querer nos ajudar a ser alguém melhor. Bem, a gente precisa, no dia de hoje, abrir o nosso coração inteiramente na presença do Senhor. Abrir a nossa vida para o Senhor e clamar que Deus nos dê sabedoria para a gente poder ser feliz nessa terra, como diz Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo e que a graça do Senhor esteja no meio de nós. Vamos orar.